Portal do Consolador apresenta estudo produzido pelo Grupo Espírita Portal do Consolador, Juiz de Fora, Minas Gerais. Siga Portal do Consolador nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, divulgando a mensagem do bem. Olá, companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa na Era do Espírito. Hoje, mais uma vez, unidos, eu e meu irmão aqui, Marcos Demário, para que a gente tenha aí essa conversa com vocês, né? E o Marcos vai falar para a gente sobre a inteligência, a genética e a alma. Ei, Marcos, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Diciné. Graças a Deus, está tudo bem. Estamos aí no trabalho, na divulgação da doutrina espírita. É um prazer estar com você e com todos os nossos internautas para mais uma conversa sobre educação. Isso mesmo, Marcos. Isso é sempre muito importante, né? Então, antes de nós iniciarmos, de eu passar a palavra para o Marcos, a gente vai aí fazer a nossa prece. Como não poderia deixar de ser, né? Então, que a gente se coloque numa posição confortável, deixando que a nossa mente, o nosso coração se asserene, que a gente se deixe envolver por esses benfeitores que se encontram conosco neste momento, agradecendo a oportunidade bendita de refletirmos sobre a doutrina espírita, sobre esse olhar que ela tem sobre o espírito, que nós possamos aí, aos poucos, ir entendendo mais e colocando na nossa prática diária, na nossa vivência, essas mudanças e esses entendimentos. Pedimos aos nossos irmãos benfeitores que envolvam o nosso irmão Marcos, que ele seja intuído, inspirado, para nos passar essa reflexão que nos trouxe aí com tanto carinho. E que todos nós juntos, numa comunhão de pensamentos, possamos envolver todo o nosso orbe terrestre, todos os corações, para que juntos possamos a cada dia dar passos melhores na construção do nosso espírito e de um planeta melhor. Gratidão por essa oportunidade, que assim seja. Bom, meus irmãos, então agora eu vou passar a palavra para o Marcos, né? Que vai falar para a gente sobre a inteligência, a genética e a alma. Meu irmão, fique à vontade. Muito obrigado, Diciné. O nosso propósito hoje no programa Na Era do Espírito, que é um programa voltado às questões educacionais à luz do Espiritismo, é confrontar o pensamento científico, que ainda é materialista, sobre a inteligência, o pensamento, a mente, com o pensamento espírita, que é um pensamento espiritualista, que leva em consideração a existência da alma. Vamos, então, primeiramente, ver como que a ciência atual procura explicar a nossa inteligência, tentando responder de onde vem a inteligência, o que é a inteligência, como pensamos, como utilizamos a inteligência e assim por diante. Lembrando que a ciência atual ela é materialista, ela não leva em consideração a existência da alma. Portanto, nós vamos ver que todas as pesquisas sobre a inteligência estão focadas no cérebro, no funcionamento do cérebro, ou mais especificamente, no funcionamento
neurológico. Nós temos alguns cientistas, por exemplo, que consideram que o nosso pensamento é produto de sinapses neuronais. Ou seja, que nós pensamos na medida em que os neurônios que constituem o cérebro interagem entre si e fazem trocas químicas neuronais. Como vemos, é um pensamento extremamente materialista. Então, na medida em que eles escaneiam e mapeiam o cérebro e todas as suas funções, eles estão tentando aí mapear, segundo eles, a própria inteligência. Há uma pesquisa em relação a isso, porque, bem antigamente, considerava-se que a inteligência dependia do tamanho do cérebro da pessoa. Essa teoria ela foi derrubada pelas pesquisas. Mesmo assim, cientistas espalhados pelo mundo fizeram toda uma pesquisa para ver se havia algum tipo de correlação entre tamanho do cérebro e inteligência. Ou seja, se na medida em que você se desenvolve, você estuda, você exercita a sua mente, se isso daria algum ganho na massa encefálica. E se esse ganho da massa encefálica conseguiria representar um ganho em termos da inteligência. Pois bem, esses cientistas, e foram mais de 200 espalhados pelo mundo, chegaram à conclusão que, depois de estudarem 21 mil pessoas, descobriram que realmente as pessoas, quando muito estudam, quando muito exercitam a inteligência, conseguem ampliar a sua massa cerebral, mas em apenas e tão somente 3 centímetros cúbicos, ou seja, quase nada. E a massa encefálica um pouco maior dá um ganho intelectual à pessoa de apenas 1,3%. Ou seja, qual é a conclusão dessa pesquisa? Os índices, os dados são tão ínfimos que são irrelevantes, não fazem a diferença. Nós temos outros cientistas que falam que a inteligência é extrafísica, mas este extrafísico não é muito bem definido. Temos alguns cientistas na área da psicologia, por exemplo, que estudam a questão da inteligência espiritual, como eles denominam, que acham que o que sobrevive após a morte é a consciência, mas não explicam como que a consciência pode sobreviver e o que isso teria a ver exatamente com a inteligência. Ou seja, a ciência atual, que olha para nós apenas do ponto de vista biológico, material, não sabe explicar a inteligência, não sabe explicar o pensamento, não consegue definir o que seja essa consciência, o que seja a mente. Então entra o Espiritismo com uma nova visão. A visão de que nós não somos o corpo, nós somos a alma ou espírito. Isso é importante, porque para a ciência atual, a inteligência seria herdada geneticamente. Ou seja, quando o ser humano nasce, ele já traz a inteligência. Então, a inteligência genética é hereditária. Pronto, porque já está com o indivíduo, já está com a pessoa. E que, através do processo educacional, ela vai, então, exercitando essa inteligência, vai ampliando, então, os seus conhecimentos, vai ampliando o seu raciocínio. Mas a inteligência já lhe pertenceria geneticamente, porque ela estaria no cérebro, ela estaria nos neurônios.
Mas perguntamos nós, como neurônios, que são células orgânicas, materiais, podem pensar? Sendo o pensamento abstrato, sendo o pensamento mesclado também com as emoções, com os sentimentos, como explicar algo que transcende o material biológico com a visão apenas e tão somente biológica, física, material? O Espiritismo nos traz uma explicação muito mais lógica, muito mais racional, ao nos dizer que, sim, a inteligência pertence ao espírito, mas ela não é genética, ela não é uma herança genética. Nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas dotados de todo o potencial divino, em germe, para ser desenvolvido. Esse potencial divino, em síntese, ele está em duas áreas, ou duas grandes áreas. A área da inteligência, ou seja, intelectual, e a área do sentimento, emocional. Pertence, de fato, ao espírito, que vai, então, desenvolvendo gradativamente, na medida em que vai tendo as suas experiências encarnatórias nos mais diferentes mundos, desde o grau primitivo até o grau celestial, da angelitude, quando atingimos a perfeição. Pertence ao espírito, mas não é herança genética. Podemos, talvez, afirmar que seja herança espiritual. E quando reencarnamos, não somos uma página em branco. E a ciência já sabe disso. Porque assim que renascemos, na medida em que vamos dominando o novo corpo físico, vamos demonstrando a nossa inteligência, vamos demonstrando as nossas ideias inatas, já vamos demonstrando os nossos conhecimentos, que aqui nessa encarnação vão sendo ampliados, se assim o fizermos, ou seja, acionando o nosso querer, a nossa vontade para estudar, para conhecer e, principalmente, para aplicar o conhecimento na vida cotidiana, na vida diária. Lembrando que a aplicação desse conhecimento pode ser feita de forma egoísta ou de forma solidária, ou seja, pensando somente em nós mesmos ou pensando nos outros. Então, é uma herança espiritual e que não se perde. E quando vem a morte, e ela sempre chega, isso é histórico, porque o corpo orgânico ele tem um prazo de validade que desconhecemos, porque isso pertence a Deus. Quando o corpo morre, a alma ou o espírito que somos não perde a inteligência, porque a inteligência lhe pertence. E como a inteligência lhe pertence, também lhe pertencem os conhecimentos e as experiências de vida. É um patrimônio do espírito que carrega consigo para o depois da morte, no seu retorno ao mundo espiritual. E que levará também para a próxima encarnação. Mas, e aqui é um estudo muito importante, não de forma completa, porque depende do planejamento reencarnatório. Depende das provas e das expiações às quais o espírito precisa se submeter. Por isso, o Espiritismo lembra a todos nós que, quando reencarnamos, trazemos não a completude intelectual que já possuamos, mas as ideias inatas junto com as tendências de caráter. E temos que também levar em consideração o corpo biológico. Porque o Espiritismo não despreza o corpo, muito pelo contrário, porque entende que o corpo biológico é
instrumento divino para que o espírito possa agir na matéria enquanto está encarnado. E a demonstração da sua inteligência vai depender dos órgãos biológicos. Ou seja, o cérebro, com os seus neurônios, todo o sistema nervoso, o cérebro é instrumento de manifestação do espírito. E esse cérebro pode estar são, ou seja, pode estar sadio, ou pode trazer algum tipo de lesão. Ou o cérebro pode estar sadio, mas os demais instrumentos, como, por exemplo, a audição, a fala, a visão, podem ter algum tipo de comprometimento. E aí o espírito não poderá se manifestar plenamente. Mas ele é inteligente. Ele mantém o seu pensamento. Ele mantém os seus sentimentos. Qual é a prova disso? A mediunidade. Sim, a mediunidade é a grande prova, porque nós sabemos que a alma de um encarnado pode se manifestar numa reunião mediúnica. Como isso acontece? Acontece que quando nós vamos repousar, nosso corpo entra nesse estado de repouso, e nesse estado de repouso, eu, espírito, eu, alma, me desprendo parcialmente deste corpo, mas mantenho a minha relação com ele através dos laços fluídicos que me unem ao corpo. Esses laços só se rompem com o fenômeno da morte. E eu começo a viver a vida da dimensão espiritual, porque eu não tenho apenas este corpo biológico, eu tenho também o corpo espiritual, que o Espiritismo sinaliza como sendo o perispírito. Então, este meu corpo biológico está lá deitado, relaxado, em repouso. E o espírito, estou agora na dimensão espiritual, posso me deslocar, em princípio, para onde eu quiser, posso comparecer a uma reunião mediúnica no centro espírita e posso, em sintonia com um médium, dar uma comunicação. E se eu, aqui, em vida, tenho algumas dificuldades intelectuais, ou algumas dificuldades de manifestação da minha inteligência, em espírito, fora do corpo, eu vou me manifestar através do médium plenamente. Porque a inteligência, o pensamento, a mente, a consciência não pertencem ao corpo biológico, mas ao espírito. E, nesse caso, o instrumento biológico de manifestação é que possui comprometimentos, bloqueando a manifestação do espírito aqui ou ali. Mas, desligado do corpo, a manifestação é plena. Se nós nos debruçarmos na Revista Espírita, publicação coordenada por Allan Kardec, de 1858 a 1869, nós vamos encontrar diversos exemplos, diversos fatos que são mostrados nas páginas da Revista Espírita, mas esse fenômeno também é estudado em O Livro dos Médiuns, outra obra básica do Espiritismo. Pois bem, então qual é a conclusão à luz da doutrina espírita? Que a inteligência não é herança genética do ser humano. A inteligência é herança espiritual do ser humano. Pertence à individualidade chamada espírito que nós somos. E que o corpo é apenas um instrumento de manifestação dessa inteligência, que está sendo desenvolvida através das encarnações, continua esse desenvolvimento nesta encarnação e terá continuidade também no depois da morte, porque no mundo espiritual nós continuaremos a estudar, continuaremos a aprender, continuaremos
a viver, sempre em ação. É sempre assim. Então, nós estamos aqui aguardando o momento em que a ciência vai finalmente se debruçar sobre o espírito, sobre a alma. E está se aproximando porque muitos cientistas, nas mais diversas áreas, já vêm percebendo que não dá para explicar tudo tentando localizar a inteligência no cérebro, nas sinapses neuronais. Não tem como explicar todas as coisas. E contra os fatos, não há argumentos contrários, a não ser que esses argumentos contrários tragam para nós fatos bastante sólidos, o que não tem acontecido. E a teoria espírita, ela vem sendo, na verdade, cada vez mais corroborada por pesquisas científicas, principalmente na área da psicologia, com a psicologia transpessoal, com a psicologia da inteligência espiritual, mas também nessa área neurológica, porque já se percebeu que a mente, ela não é física. Ela está muito além dessas questões biológicas e neuronais. Ou seja, a ciência está paulatinamente se aproximando dessa visão espiritualista que o espiritismo possui, mas que não é uma visão espiritualista mística, é racional, é científica, baseada nos fatos. Então, todos nós somos inteligentes. Apenas é que a manifestação da inteligência na dependência do instrumento corporal pode estar prejudicada, mas somos todos inteligentes. Também podemos ter esse prejuízo a nível psíquico, a nível espiritual, porque utilizamos mal a inteligência em existências passadas e hoje temos bloqueios, sejam esses por motivos de obsessões espirituais, sejam por causa de transtornos, de desequilíbrios mentais, não cerebrais, que estamos trazendo conosco. Mas tudo é superável e tudo haveremos de superar na manifestação da inteligência que nos pertence. Este é um mundo fantástico, do qual nós temos muito ainda que aprender, que estudar, mas do ponto de vista do espiritismo, nós temos então uma outra visão. E sempre lembrar que os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos evangelizandos no centro espírita são espíritos. São espíritos que possuem inteligência, já num certo grau de desenvolvimento, e passam pela infância para poderem ser bem orientados no desenvolvimento dessa inteligência e utilizar esse potencial divino, acima de tudo, para promover o bem coletivo, o bem para todos. Esse é o caminho que a educação deve, então, tomar para que possamos fazer a nossa reforma íntima, a nossa regeneração e assim também regenerarmos o mundo. E é por isso que o Espiritismo nos diz que existe para alavancar a transformação moral da humanidade. E, finalmente, adentrarmos, de fato, na era do Espírito. Espírito esse que sempre fomos, que somos e sempre seremos. Então, essa é a visão que o Espiritismo possui sobre essa questão da inteligência, da genética e da alma. Então, que possamos pensar bastante sobre isso, né, que é muito empolgante. Dissenéria, então, era o que nós tínhamos a trazer nessas reflexões no nosso programa, e para que todos nós possamos pensar, porque pensar é atributo da alma também, não do nosso cérebro.
Isso mesmo, Marcos. E a hora que você estava falando, né, a gente vai vendo casos, né, dos nossas crianças, dos nossos jovens, principalmente as crianças, né, que muitas hoje têm todo um conhecimento, não assim da forma de um adulto, mas os questionamentos que elas fazem hoje em dia, a gente percebe que uma criança, igual você falou, ou um aluno, ou um evangelizando, ou os nossos filhos mesmo, eles não poderiam trazer, né? Se pensarmos que a vida se inicia no berço, não poderiam trazer toda essa bagagem, não poderiam trazer todos esses questionamentos. Então, a gente percebe, né, que a inteligência, que a mente, como nos diz lá Emmanuel, né, a mente é o espelho da alma, né, da vida, porque ela traz toda a nossa história. E, em muitos momentos, realmente, não é dado a ela se manifestar plenamente por todos esses fatores que você nos disse. E aí a gente percebe a misericórdia de Deus, né? Que, às vezes, naquele momento, ele veio pequenino para a gente poder ali educá-lo com amor, com carinho, para ele trabalhar no bem, né? Então, é bom nós pensarmos nisso. E eu fico, assim, muito feliz de perceber que o Espiritismo ele nos traz esse olhar, ele nos traz essa visão. E a própria ciência hoje, né, alguns cientistas, não todos, mas ela está afirmando o que Kardec já falou há anos atrás, né, para você ver que daqui a alguns anos, né, nós teremos tudo isso plenamente reafirmado, né? E isso é importante. Marcos, meu irmão, eu te agradeço. Receba meu abraço carinhoso, tá? Muito obrigado pelas suas reflexões, elas são muito importantes. E a gente agradece a todos vocês que sempre estão conosco, né? Recebam o nosso abraço carinhoso, aguardando todos vocês no nosso próximo programa. Mas antes da gente terminar, nós também vamos aí agradecer por este momento. Então, eu convido todos vocês a orarem conosco, a se colocarem em uma posição confortável, para que nós possamos aí conversar com Jesus, conversar com os benfeitores, agradecendo todas as oportunidades que temos, de pouco a pouco entendendo esses ensinamentos que Jesus nos trouxe e que a doutrina espírita vem nos clarear. Que possamos a cada dia entender o quanto somos importantes, quanto somos amados pelo nosso Pai e pelos nossos irmãos. Que sejamos envolvidos sempre pelos nossos benfeitores, que possamos abrir a nossa mente para poder entender quando somos intuídos, quando somos inspirados. E que a cada dia possamos um trabalho conjunto e educando os nossos pequeninos, aqueles que chegam para nós, para guiá-los no caminho do bem. Gratidão por essa oportunidade bendita. Que tenhamos aí dias de muitas bênçãos, de fortalecimento e de muita harmonia. Não só os nossos lares, mas também todo o nosso orbe terrestre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, a gente agradece mais uma vez por essa oportunidade, né? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau para vocês. Fiquem com Deus, gente. Portal do Consolador, divulgando a mensagem do bem. O seu canal de difusão do movimento espírita.
divulgando, construindo, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.